Bem-vindos ao Jardim da Luz, meus amores. A sua família de alma tem um recado para você. As 3 mensagens estão muito bonitas, estão falando de compromissos que você tem, projetos, sonhos que você tem, que estão conectados com a sua família espiritual. E aqui a gente vai explicar, né, se está com algum probleminha, com algum entrave e qual seria a solução, qual é a conduta que te leva para a realização desse propósito maior que você tanto deseja, tanto sonha ou tanto merece e você nem percebeu que merece. Daí a gente faz um aconselhamento muito detalhado de como chegar lá. Você pode assistir o vídeo todo, se você se interessar por apenas uma ou duas das opções, o tempo está marcado lá embaixo. A leitura é coletiva. Se você quiser uma coisa mais detalhada, que você me faz perguntas, a gente interage ali. Meu WhatsApp está lá embaixo, sou terapeuta também. Vocês falam sempre direto comigo. Já se inscreveu? Já curtiu? Deixe sugestões de vídeo também para mim que eu faço para vocês com maior carinho. Um beijo no coração, te vejo na sua leitura. Número 1, estrelinha lilás. Vamos ver aqui o que sua família de alma tem de orientação para você hoje. Vou devolver a carta aqui, tá? Vamos começar com o tarô primeiro. Qual é o assunto, a área da sua vida? De que precisamos falar aqui? Os amantes, cavaleiro de copas, 2 de ouros, rei de paus. A sua vida romântica está atrelada a alguém com quem você tem muitas e muitas e muitas vidas passadas. Tem alguém aí com quem você já está, um dia esteve, e você não, é difícil, é aquela coisa, como é que eu vou dizer aqui? Às vezes até a gente tenta terminar, não consegue, termina, mantém contato, vira amigo, a pessoa vai e volta, e talvez você fique assim, meu Deus, mas por que tudo isso, né? Porque... Ou essa pessoa está para chegar, assim, mas existe um amor imenso que é com alguém da sua família de alma, um amor kármico também, sabe? Então tem essa dificuldade. Vamos ver a história sua com essa pessoa para a gente entender melhor, né? Então realmente aqui a história não é fácil entre vocês. É kármico, portanto, existe uma questão de uma dificuldade muito grande, rupturas. E aí, embora exista muito amor, a história tá sempre, parece que se complicando. Aí, ou tem traição, ou vocês se separaram e alguém foi ficar com uma outra pessoa, mas aquele amor perdura, não sai do coração nunca, né? E o que aparece aqui nesse exato momento? Não aparece vocês juntos. Aparece cada um tentando equilibrar a sua vida, cada um tentando fazer a sua própria vida encaixar no lugar certo, mas um reconhecimento. A pessoa sabe o quanto você gosta dela, você sabe o quanto a pessoa gosta de você, mesmo em separação.
E aí, aqui, hoje, essa pessoa entra, um dos dois, né? Veja aí, porque aqui, como eu digo, a maior parte das pessoas aqui tá no feminino, tá num espectro, mas existem pessoas que as coisas vão ficar invertidas, tá? Mas, para a maioria, o que eu vejo aqui, que a sua pessoa vem representada pelo Rei de Paus, independente do gênero, mas uma energia mais masculina, um masculino forte, exuberante, é um rei, né, gente? O rei do fogo, tá? E você, se não tiver invertido, você vem com a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma pessoa séria, profunda, uma pessoa com quem a gente não dá rolezinho. A sacerdotisa é alguém com quem nós temos conexões verdadeiras. E aí a interação entre vocês pode ter sido bastante difícil até aqui, porque é uma coisa kármica, tem muitas e muitas existências aí. E, gente, vida passada não é bonito, tá? É muito trauma, né? Histórias trágicas e tal. Então, não vamos glamourizar esse negócio de conexão de alma. Mas aí, resumindo, né? A pessoa tem um comportamento com uma certa dificuldadezinha aí de se comprometer e tal. E você, alguém muito sério, espiritualizado. Claro que tem uma porcentagem de pessoas que vão inverter isso que eu tô falando, adapte. Mas assim, vocês pertencem à mesma família de alma, vocês têm a mesma origem de alma, tá? E isso é muito relevante por algum motivo. Vamos continuar aqui o recado. Tudo bem, isso explica a situação, né? Agora vamos ver um conselho para você com relação a isso. Por que que apareceu essa leitura? E eu tava de boa, a gente não ia fazer leitura hoje não, tá? A espiritualidade veio aqui, olha, faz uma leitura sobre esse tema hoje, que vai contribuir, né, com a vida de alguém. Enfim, vamos lá. Por que essa pessoa, por que falar sobre isso é importante hoje? Você precisa seguir o seu caminho. Você precisa encontrar o seu próprio equilíbrio. Não dá para ficar plantada, esperando o outro crescer, o outro assumir um papel de alguém que é capaz de ter responsabilidade afetiva suficiente. Sim, é uma conexão muito profunda, vocês são da mesma família de alma. Havia um combinado de vocês se encontrarem nessa vida para fazer uma série de coisas. Sim, este amor é real, não é coisa da sua cabeça. Não importa onde, com quem essa pessoa esteja, ela sempre vai ter você como a pessoa dela no fundo do coração. Só que você tem que seguir o seu caminho, continuar cuidando da sua vida, alimentando amizades, alimentando, talvez inclusive dando chance aí para novos amores, caso essa pessoa, porque a pessoa lá, ela tem o livre-arbítrio dela. Existe um chamado entre vocês. Só que a pessoa tem que atender a esse chamado voluntariamente, de uma maneira adulta. E se ela não fizer isso? Você vai paralisar a sua vida?
você tem um caminho para seguir, você tem pessoas para encontrar. E quando a gente merece ser amado e a pessoa com quem nós combinamos não vem, o universo envia uma outra. E às vezes essa outra, inclusive, é melhor. A gente acumula karma positivo quando nós fazemos a nossa parte e o outro não faz a dele. Então, assim, você vai ter um grande amor. Se essa pessoa chegar a tempo desse seu destino se realizar, que bom. Se ela não chegar, o universo vai mandar outra pessoa e você vai o quê? Você vai dar uma chance e você vai comemorar. Vamos ver o que mais a gente precisa saber sobre isso. E aí, assim, você está para receber notícias de alguém que quer fazer uma parceria com você. Que assim, chegou a hora, entende? Vamos pensar lá, uma ampulhetinha, né? Tá caindo as areinhas do tempo e pá, deu a hora de você viver uma parceria, de você viver um amor, porque tem coisas para você construir na sua vida que são dentro de uma parceria. Então, tá lá o reloginho do universo, tá batendo ali, sabe? Tocou o alarme, é hora de você viver uma parceria. Alguém vai te procurar para estabelecer essa parceria. A espiritualidade faz uma intervenção divina para ver se o ser de luz cai a ficha, se toca, faz o que tem para fazer? Sim, a espiritualidade faz de tudo para que isso aconteça, porque esse é o combinado. Se essa pessoa não comparecer, ele ou ela vai ficar com uma pendência com relação às suas questões aí, né? Agora, pode ser que seja essa pessoa, que a pessoa desperte, que a pessoa chegue a tempo. Pode ser que não, gente. Pode ser que venha outra pessoa. O universo vai arranjar as coisas porque o seu caminho precisa continuar, porque o seu destino precisa seguir. Então você precisa aí abrir a sua mente para a possibilidade de que não necessariamente será a pessoa que você está esperando. E se não for esta pessoa, será uma outra. O que é que importa é que seja alguém que te dê o devido valor, que seja alguém que te escolha, que seja alguém que olhe para você e fala: como você é precioso, preciosa, não posso te perder. E a pessoa que você está esperando não está fazendo isso. Então, sabe, se abra, permita-se, se você está solteiro, se permita paquerar, né? Ah, mas eu amo não sei quem. Então, gente, mas não sei quem não está vindo. Se a pessoa vier a tempo e te escolher de verdade, maravilha. Mas e se não? A sua vida tem que seguir em frente, tá? Então é como se a sua família de luz estivesse dizendo assim: cara, olha, o mundo é muito grande, tá cheio de gente, tem mais gente interessante, tem mais gente legal. Estamos fazendo de tudo para que aquela pessoa desperte. Mas se ela não despertar, a gente organiza um outro negócio que talvez, inclusive, seja muito mais interessante para você, tá? E aí a pendência fica só com a pessoa lá, você segue. Porque você tem coisas para construir, você tem coisas para fazer. Aí vai falar assim: ah, mas faz uma previsão de futuro. Não tem previsão de futuro no sentido do outro, porque o outro está indeciso. Tem previsão de futuro para você. Você vai
viver uma parceria romântica, você vai viver um amor, ponto. Só não posso prever com quem. Vocês entendem isso? E não adianta espernear, porque o outro tem o livre-arbítrio dele, gente. Ele vai fazer o quê? Vai amarrar no pé da mesa? Como é que a gente obriga alguém a escolher estar num relacionamento, a escolher se comprometer? Não tem como, né? Relacionamento já dá trabalho com as pessoas se escolhendo, com as pessoas sabendo o que elas estão fazendo ali. Imagina você perder anos da sua vida com alguém que não tem certeza. Não faça isso, né? Aí vamos ver aqui o que o Lenormand tem a dizer pra gente. A lua, cegonha, nuvens e caminhos. Você vai ter uma escolha para fazer, certo? Deixa eu entender melhor, vai. Vamos pegar mais cartuchos aqui. Tá, minha intuição tá falando para pegar do tarô. Peraí. Aí ficou bonitinho tudo lilás, né? A lua fala de ciclos. Então, assim, tá na hora de acabar um ciclo, tá na hora de você sair da indecisão, da paralisação. E cegonha fala de coisas novas. E a lua vai falar de intuição, espiritualidade. Vamos ver onde que isso se encaixa. 6 de paus. E, certeza, né? Cavaleiro de copas. A escolha é sobre amor, romance, né? Uma escolha aqui, o Cavaleiro de Copas, tá? Então, assim, um novo ciclo onde você vê o que tem para ver, você finalmente enxerga, arranca os band-aids aí, tem que ver o que tem que ver. Coisas novas chegando que você vai intuir, você vai sonhar. Você já aparece ali como a sacerdotisa logo no começo, né? Você tem um lado, assim, bruxona. Então, você vai sonhar, você vai intuir com algo, com uma verdade que você tem para ver. Essa verdade é que caiu a ficha do outro, ele vai voltar, ou essa verdade é de que existe uma pessoa nova. Em breve, essa confusão será resolvida. Em breve, tudo vai se clarear. E você vai ter uma escolha para fazer com relação à sua vida romântica. Agora sim, eu vou... Mas aqui não é para clarificar as de cima, é uma continuação. Vamos lá. A foice, então, aí a partir de tudo isso, desse entendimento, dessa clarificação, você realmente vai dar um corte. Um corte sem volta. E aí, assim, é um corte sem volta em como as coisas aconteceram até aqui com essa pessoa para que eu tenha um recomeço com a mesma pessoa. Pode ser, porque aí o que isso aqui diz? Que para continuar com essa pessoa, muita coisa precisa mudar. Todo o comportamento, a dinâmica precisa ser revista, certo? Então, deixa bem claro assim, que não dá pra... vamos continuar de onde a gente parou. Não tem como. Tem que encerrar e começar de novo com as mudanças necessárias, que são muitas.
Mas como a gente tem uma escolha para fazer, esse corte também pode ser: eu deixo essa pessoa do meu passado ir e abro espaço para uma nova pessoa. De qualquer forma, uma nova porta vai se abrir para você, que como eu falei, deu a hora, o alarme despertou, o universo precisa de você dentro dessa parceria para certas coisas acontecerem que você vai construir. Não é só sobre a gente, nunca é. É sobre o impacto que nós temos no mundo com as coisas que a gente constrói. E tá muito barulhento aqui, gente. Olha, de manhã cedinho. Tem um vizinho cortando grama. Aí, porque tá cortando grama, o cachorro do outro tá latindo, sabe? Tá uma perturbação aqui, que não é usual a essa hora, né? Então, parece isso, assim, esse momento muito confuso aí que você tá vivendo, né? Então, precisa mudar muita coisa. E aí vem solução, vem uma porta nova que se abre com essa pessoa ou com outra pessoa. Mensagem chegando logo para você. Aí, né, fala assim, bom, que coisa confusa. Como é que vai resolver essa confusão? Quem é que vai te procurar? Vai ser aquela pessoa ou vai ser uma outra? Senta e aguarda essa mensagem chegar. Essa mensagem vai ser de quem? Vai ser do ser de luz que você está plantado aí esperando? Ou vai ser de uma pessoa nova? Aguarde e veja como que as coisas vão se organizar. Isso precisa acontecer. Quem é que vai te mandar essa mensagem? Você vai saber a hora que a mensagem chegar, certo? Se abra. E aí, aqui com os pássaros, o que a gente tem? Uma nova convivência, uma coisa muito agradável. Então, a gente começa aqui, né, gente? Os passeios, os cafés, sabe? A aproximação dessa pessoa nova ou a reaproximação da pessoa antiga numa nova configuração, tá? Uma coisa gostosa, leve. E é assim que o mistério aqui se resolve. Quem é que vai te abordar? Quem é que vai te procurar falando? Eu escolho você. Essa é a sua pessoa. Abra sua mente e vamos ver aí o que é possível, o que acontece, tá? Porque o seu destino está escrito. O da outra pessoa não, porque ela tem livre-arbítrio, tá bom? Mas enfim, tem uma notícia muito boa aqui. Você está predestinado, predestinada a viver um grande amor em breve. Essa é a notícia para você, é isso que te importa. E não é um amor, uma parceria que é só para você. Isso impacta a vida de outros. Tenha isso em mente. Muitas pessoas vão se beneficiar da sua felicidade. Então, isso não importa só a você, isso importa de alguma maneira, isso impacta em mais pessoas. E é por isso que a espiritualidade está metendo bedelho aqui, tá bom? Então, é essa a mensagem. Se tiver dúvida, deixa no comentário. Sou terapeuta também. Na leitura particular, a gente vai nos detalhes, vocês fazem perguntas, tiram dúvidas. Aí é um outro nível de complexidade, mas a informação é a mesma, tá bom? Curta, se inscreva, ative o sininho, deixa a sugestão de temas para mim. Adoro fazer, sob encomenda. E um beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 2, estrela laranja. Vou colocar a carta de volta aqui. Se ela quiser, ela sai depois, tá bom? Nós vamos começar com o tarô. Sobre qual assunto a sua família de luz quer falar hoje. Trazer uma revelação, uma orientação para você. Vamos lá. Qual é o rolê? Cavaleiro de espadas, hierofante,
As de ouros, 9 de ouros. A sua abundância, a sua independência financeira estabelecida de uma forma sólida. Através de quê? De novas ideias, de um novo curso. Se você está em dúvida sobre fazer aquele curso, continuar aquele curso, fazer um treinamento, ou para isso aqui que eu desejo efetivar na minha vida profissional, eu preciso estudar um pouco mais? Precisa. Você tem que oficializar, buscar aquilo que tem de já estabelecido e tradicional, sabe? A gente não ficar inventando a roda. Basicamente, assim, não invente a roda. Tem muita abundância disponível para você, tem um recomeço, um começo ou uma elevação naquilo que você já faz, só que você não deve inventar a roda. Vamos entender melhor. Aqui, de novo, né? As de espadas, está confirmando. Ideias, conhecimentos, aprendizado. 8 de ouros. É isso, gente. Repetição, disciplina, aperfeiçoar as coisas, tá? Não adianta ter uma ideia incrível se você não senta para ver se a execução tá a melhor possível. Isso acontece muito. Eu trabalhei uma época com mercado editorial, tá? E eu via muito assim que as pessoas tem essa ideia, né? Ai, tive uma ideia incrível, mas a execução não está incrível, criatura, não adianta, né? Então, assim, não é porque você teve uma ideia incrível que o negócio vai dar certo se a execução também não for incrível, tá? E aí existe o conhecimento estabelecido sobre as coisas. Então, eu quero trabalhar com comida, sei lá, gente, até mesmo aqui de repente está sugerindo, sabe, formações com relação a como gerenciar o próprio negócio, né? Aqueles cursos que tem no Senac, o governo oferece uma série de coisas de graça, tá? Adapte para a sua situação. E aí o Sol, né? E com o Eremita, primeiro aqui, olha, né, neste rolê, minha gente, nós temos 2 arcanos maiores terminando aqui a situação, tá? O Sol com o Eremita. Então, somando-se a tudo isso, o que eu tenho a dizer para você? É algo que é só seu, né? É seu bebê aí, esse projeto. É seu bebê, esse projeto, essa ideia. Você faz bem direitinho, bem caprichado. A execução também tem que ser incrível. E aí, isso vai dar tão certo. Isso vai dar muito certo, tá? As de ouros com sol, meu Deus. E essa prosperidade, essa abundância, essa realização vem, é mérito seu, é seu bebê. Não estou vendo aqui uma coisa coletiva, estamos falando de uma coisa que é só sua, que é fruto da sua sabedoria, é fruto das suas reflexões, sabe? É isso, é seu bebê mesmo. Então, aí a orientação tá aqui de como fazer para que isso seja brilhante. Que talvez você tenha tido uma ideia, você pensa assim, você não tá dando tanto valor para sua ideia, não tá entendendo o potencial dela, e aí você vai executar de uma maneira meio mediana, porque você não deu tanto valor. Então, essa leitura vem te contar o seguinte, que essa sua ideia é incrível
e ela merece uma execução mais caprichada, tá bom? Seria isso. Aí, o que eu vou pegar aqui? É como você sabe qual das ideias que é, aquela que veio do fundo da sua alma, do fundo da sua sabedoria, aquela que é seu bebê, tá? De repente você tá assim, é só uma ideia, isso aqui nunca vai dar certo. Vai, se você caprichar na execução, vai sim. E vai te trazer recompensa financeira, tá bom? Lenormand, montanha, cachorro, pássaros e a chave. Ah, que legal. Então, num primeiro momento de estabelecer, caprichar, ter resiliência, tudo isso que eu falei, sim, é uma coisa que você faz sozinhamente. Adoro inventar palavras, tá, gente? Mas depois vem pessoas, sim, você vai chamar a atenção das pessoas certas, você vai ter uma galera se envolvendo com isso daí, porque você vai apresentar de um jeito muito bonito, legal, estabelecido, sabe? Você vai estar com um negócio bonitão assim. E aí você vai atrair as pessoas certas, tá? Pessoas muito legais que você pode total confiar, vão se atrair por essa ideia assim que ela tiver mais elaborada, mais formada já, sabe? Então, você não vai apresentar para as pessoas a receita do bolo, você já tem que chegar com o bolo de amostra, bonito, montado, lindo, saboroso, aperfeiçoado, e aí você vai dar para as pessoas experimentarem nas lojas, tal. Tô dando um exemplo, né? Vamos supor que seu negócio seja comida, tá? Ou, eu falei da escrita, né? Não adianta eu apresentar para as pessoas o projeto de um livro. Cara, eu tenho que sentar, estudar técnicas de escrita, como que faz aquele negócio, né? Assiste série da Netflix. Por que você fica viciado de um capítulo para o outro? Você tem que dominar essas técnicas se você vai escrever um livro. Senão as pessoas não vão ler. Aí depois que já tiver esta qualidade de execução, daí você consegue trazer pessoas aí para o seu projeto, certo? Vamos clarear um pouquinho aqui. Então, tem esse primeiro desafio que é a qualidade. E a qualidade, por mais inovadora e incrível que seja a sua ideia, em termos de qualidade de execução, o conselho aqui é bem claro: não vai inventar roda. Tá, vamos lá. O grande desafio aqui é você acreditar nisso aí. Você talvez até assim fala, nossa, não, né? Imagina eu, quem sou eu, né? Então, seu maior desafio é acreditar que você teve uma ideia boa e que você é capaz de ter essa execução primorosa. E aí, assim, nesse primeiro momento, você não tem apoio de ninguém. Isso que eu entendo. Porque a sua ideia era meio esquisita, meio exótica, meio uma ideia diferenciada aí que você teve, né? Então, num primeiro momento, até a coisa já estar meio linda, maravilhosa, você tá só nisso daí, né? Você tá... É uma jornada solitária mesmo. E aí, mas você persistindo, tendo resiliência, acredite que a partir de uma execução primorosa, você vai conseguir convencer as pessoas de que a sua ideia não é tão doida assim. Aí, olha que engraçado, essas pessoas que vêm para te ajudar,
depois, né, para te dar uma força, para te dar um impulso, são pessoas que sempre estiveram ali a princípio, sabe? Sim, você vai poder contar com as pessoas que você achou que não pudesse contar. Que agora você tem, né, o negócio ali para mostrar, sabe? Não são mais só palavras, só ideias, só um projeto. Você tendo de fato algo para mostrar, daí você vai conseguir o apoio das pessoas que sempre estiveram ali, é que elas não estavam entendendo, elas não estavam visualizando, né? A gente tem uma ideia e visualiza na nossa cabeça, abre o cinema 3D ali, da ideia rolando, mas o outro não consegue ver com a gente, certo? E quem vai te ajudar a abrir as portas, a achar o caminho certo, engraçado aqui que é justamente alguém que estava aí o tempo todo, mas que não estava conseguindo visualizar junto com você esse sonho. Mas aí a pessoa, tururu, sabe assim? A partir do momento que você estrutura melhor, as pessoas vão conseguir ver o que você estava vendo o tempo todo. Olha que interessante. Que é, né? Às vezes na nossa cabeça está tão claro, mas o outro não tem como ver. Aí você executa direitinho, dá uma forma bem caprichada para aquilo, as coisas mudam, né? O livro, o anel, chicote e a árvore. Tá falando muito aqui, tá me vindo demais essa coisa de projetos por escrito, escrever um livro, escrever um projeto, estudar coisas novas, sabe? Até, por exemplo, né? Você, sei lá, quero ser astrólogo. Vai fazer um curso de verdade, vai estudar a fundo, vai, sabe, assim, enfiar a cara no negócio que num primeiro momento ninguém vai dar muita bola. Ai, que besteira. Pessoa doida, né? Quer montar a loja de bolo, quer escrever um livro, quer virar astrólogo, sabe? Algo assim que você teve uma ideia aí meio exótica, né? Mas você estudando mesmo, se tornando mestre daquilo, desvendando os segredos deste fazer, você é como se as alianças corretas, as pessoas com quem você precisa se unir para fazer isso acontecer, engraçado, elas já existem, sabe? Elas já estão no seu campo energético, tem alguma coisa de muito concreto já. O que você precisa é persistir, insistir e chegar nesse nível de qualidade que o outro vai olhar e falar: olha, não é que era mesmo? E aí, né, e eu percebo até que você vai ir, né, a pessoa, ai meu Deus do céu, lá vem ela com a história dos bolos de novo, sabe assim? Ai meu Deus, lá vem essa pessoa com essa história de escrever livro de novo. Mas aí a pessoa vai olhar aquilo que você fez e vai falar: uau, não sabia que você podia fazer um negócio com tanta qualidade. E aí, aqui, a árvore, raiz, estrutura, longevidade, junto com a chave que abre as portas, tá? Então é isso assim, gente, bastante profunda a leitura. Espero que você realize esse sonho maravilhoso que você tem aí. Você parece que você tem mérito, né? Você realmente é só, sabe? É, tem que arregaçar as mangas e caprichar, sabe? É somente isso que precisa, porque a ideia é boa e as pessoas vão gostar a partir do momento que você atingir um nível de excelência, tá bom? Então é isso, gente. Sua família de alma quer que você realize esse sonho, já estão aqui na plateia esperando só você sentar e buscar essa execução de excelência. Fechou?
Curta, se inscreva, ative o sininho. Aí na leitura particular, você faz perguntas para mim, a gente entra no detalhe, você tira dúvidas. É um outro nível de complexidade. Meu WhatsApp tá lá embaixo, tá bom? Beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, estrelinha, cor de bala de menta. Bonitinha, né? Eu vou colocar a carta das estrelas de volta, se ela quiser ela sai depois, tá bom? Então, vamos primeiro fazer um levantamento aqui, qual é o assunto, né? Que área da sua vida, do que a gente está falando aqui. Opa! Nossa, pulou, família, gente. Família e questões de destino aí, tá? Vamos lá. O que a sua família de alma tem para te dizer hoje? Tem uma grande tristeza, uma grande dor aí com a qual você está tendo que lidar dentro das suas relações familiares. Uma perda muito difícil e você nessa situação precisando assumir uma postura rígida, dura, de ficar colocando limite, que eu entendo que não é o que você queria. Não é o que você queria, tá? Tá te deixando muito triste ter que ser tão duro, tão dura, tão racional. Não era assim que você tinha imaginado as coisas, né? Olha, mais uma carta de luto. Aqui é uma carta de falta, aqui é uma carta de luto, sabe? Carência e tristeza. Mas vamos prestar atenção aqui, que a parte do luto, da tristeza aqui, tá em arcanos menores, tá? E aqui a gente tem 2 arcanos maiores que falam de redenção, de equilíbrio, de fazer as pazes, certo? Então, vamos colocar o peso das coisas, tá? Mas, enfim, existe um afastamento, uma questão familiar aí, em que você precisou se afastar de alguém meio que para manter a sua sanidade mental aqui, né? Você precisou colocar limite em alguém, dar um chega para lá em alguém da sua família. Aí aqui cabe todo tipo de vínculo, né? Então, cabe filho, pai, mãe, cabe irmãos, cabe cônjuge. Se você é casado, casada, de repente a gente está falando aí do seu marido, da sua esposa, que você teve que falar, oi, que comportamento é esse? Hello, né? E colocar aí certas regras mais rígidas para essa pessoa e isso te custou muito. E assim, aqui, deixa eu só entender melhor esse 3 de copas. Que esse 3 de copas aqui, para alguns, tá? Eu tô dividida com relação a esse 3 de copas, mas a energia aqui é coletiva, né, gente? Então, vocês adaptem, tá? Para alguns de vocês, literalmente, o problema familiar está conectado a vícios, certo? Alguém aí que bebe demais. Para alguns, está conectado a pessoas que só querem comemorar, só querem ficar de graça, só querem ficar saindo, né? Não necessariamente a pessoa tem vício, mas a pessoa não leva a vida a sério, só fica de palhaçada, né? E aí não é certo, não é justo com você, provavelmente com o resto da família. E inclusive sinto
que isso balança um pouco, até de repente, a situação financeira da família, tá? Então, essa pessoa só quer farrear, só quer curtir, e os outros vão acabar pagando um preço por isso, de uma escolha que é do outro, né? E aí você, com essa postura racional, dura, tentando fazer o que é certo, tentando cuidar do que é seu, tentando manter as coisas em ordem, e você tá muito triste, porque não entendo que não é a sua natureza. Não é? Você não quer ser a chata que tá o tempo inteiro dando bronca em todo mundo. Você não queria estar nesse lugar, certo? Então, é sobre isso que estamos falando aqui. Você tendo aí que ser a chata, a bruxa. Por quê? Porque o outro não cresce, né? Tá? Gente, se você for homem, aí adapte, tá bom? Que não tem gênero, que são energias. Mas enfim, tem alguém assumindo um papel de matriarca, um papel maternal, que é o do cuidado, do acolhimento, e um outro aí dentro da sua família forçando a amizade, né? E enchendo as paciências com o seu comportamento infantil. Vamos pedir um conselho para você, tá bom? E aí? O que você faz, né? Vamos lá. O tanto que o comportamento irresponsável dessa pessoa te afeta é um pouco subjetivo. Talvez você possa se afetar menos, ok? Ter uma separação emocional, psicológica e entender que são as limitações, o processo desta pessoa, e você não precisa se afogar junto com a pessoa, e você não deve de maneira alguma paralisar a sua vida por causa desse outro. Você tem que seguir em frente com a sua vida. Você tem o seu próprio destino, as suas próprias coisas para realizar, para fazer. Você tem um lado muito espiritual que você pode cultivar. E aqui o conselho é para você se sustentar através da espiritualidade. Se você não tem feito suas orações diárias, volte a fazer. Se você parou de frequentar sua igreja, seu templo, seu centro, volte. Você precisa de sustentação espiritual para poder suportar essa situação, para poder não se afogar junto com este outro. E essa é uma leitura que vem da sua família de alma, é um recado da sua família de almas, e eles estão dizendo: retome o contato com a sua espiritualidade ou aprofunde. Estamos aqui. Estamos aqui. Por que você não está recorrendo a nós o suficiente? Isso é o que vai te sustentar. Você precisa fazer isso. E aí aparece de novo o 5 de copas que já tinha aparecido lá atrás. Nem tudo está perdido. 5 de copas é uma carta interessante. Tem 3 copas caídas, tem 2 em pé. Ele está olhando para as 3 copas caídas, mas assim que ele decide mudar o foco, ele vai ver que tem 2 em pé. Então, essa não é uma situação onde tudo está perdido. Aqui não tem a carta da morte, aqui não tem a torre, aqui tem o 5 de copas, é uma carta de coisas se perderam, porém coisas estão de pé. Perspectiva. 8 de espadas também é uma carta de perspectiva. Veja,
ela se sente completamente aprisionada, mas na verdade ela não tá, gente. Tudo que ela tem que fazer é soltar essas faixas que não estão amarradas com muita força. As espadas, na verdade, não estão prendendo ela ali, tá? Ela tá sofrendo? Tá. Mas se ela mudar de perspectiva, tanto aqui quanto aqui, é uma questão de olhar para o que sobrou, olhar para o que está de pé, olhar para o que é possível. Ah, o que tem para hoje? É isso aqui. Tá. E o que dá para fazer com isso? Tem muita coisa para ser feita. Aí você foca em pedir ajuda para a espiritualidade. Ore por sabedoria. Isso é muito importante. É a oração mais importante, orar por sabedoria. O que a gente pede para Deus quando a gente vai rezar? Gente, peça boas ideias, peça sabedoria, peça perspectivas mais saudáveis, mais elevadas, tá bom? E às vezes é durante o sono, né, que isso aí acontece. Aí, vamos ver o que o Lenormand conta pra gente sobre essa situação. Buquê, estrelas, a mulher e o caixão, certo? Aqui está falando assim, mostrou, independente do seu gênero, você ali num papel de a energia feminina, que acolhe, que é a matriarca, que é... E dentro deste papel do sagrado feminino, homens também podem assumir esse papel, tá, gente? Você idealizou a coisa de um jeito, que essas relações familiares, elas teriam momentos agradáveis, elas teriam uma cura que aconteceria no dia X, do jeito Y, e você precisa deixar aí, tá? Essa idealização, essa ideia. Não tá rolando, não aconteceu do jeito que você tinha planejado, você planejou uma vida, uma estrutura ali para as coisas acontecerem junto à sua família e não rolou, tá? Não tá rolando, não é por aí. Você vai ter que esquecer esse plano e a gente vai aqui desenhar um novo plano de ação para você, ok? Então, né? Não rolou, gente. Carta, jardim, caminhos e os peixes. Ok, então aqui, de um lado, a gente tem uma versão das coisas, né? Que é a comunicação que envolve um grupo maior de pessoas. Eu peço para você adaptar aí, tá? Eu vou falar o que eu tô vendo. É como se fosse assim, existe parte da solução não está somente em você. Parte da solução está em você se associar às pessoas certas para tentar resolver esse negócio. Então, como é que a gente diz isso? Então, você tem ali o seu parente que está dando trabalho e você tá ali, rainha de espadas, né? Faça isso, faça aquilo, tal, não sei o quê. E aqui tá falando não, para você delegar. Tem um terapeuta envolvido neste rolê? Tem um médico? Tem um melhor amigo, melhor amiga dessa pessoa? A espiritualidade precisa ser envolvida neste rolê também, a gente falou lá atrás, tá? Então, assim, comece a se comunicar aí de uma maneira bastante clara
com pessoas que possam te ajudar nessa situação, te aconselhar. Você, de repente, precisa de aconselhamento, de terapia, então assim, começa a buscar recursos, né? Em todas essas possibilidades e aquelas que você tem que vierem na sua mente, certo? E aí existe uma outra vertente, um outro lado dessa situação que também precisa ser olhado, que é a questão financeira, que já apareceu lá atrás, que essa situação familiar, inclusive, pode ter consequências de prejuízos financeiros aí, porque um membro da família descamba, né? Todo mundo vai pro saco junto, às vezes, sabe? Então, assim, prestar atenção aí na parte financeira, nos recursos financeiros, tá? Porque não permitir que essa situação te desvie de você se dedicar ao seu trabalho, de você fazer o que você tem para fazer, entendeu? Porque aí não tá certo, né? Você começar a negligenciar seu trabalho para ficar correndo atrás de parente, ou de marido, esposa, sei lá, que tá dando trabalho, não tá certo, não é justo, tá? Então, os seus sonhos, os seus projetos, o seu trabalho, eles têm que ter prioridade aí na sua vida, não é só ficar correndo atrás de quem tá dando trabalho, não, tá bom? Não pode deixar, não pode se afogar com a pessoa. E aqui assim, seja insistente, seja chata se você tiver que ser junto a essas pessoas que têm condição de te ajudar nisso. Não precisa fazer sozinho, sozinha, tá? Tem gente que devia estar participando mais desse negócio, tem gente que devia estar te ajudando mais, ou poderia, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de ficar requisitando as pessoas ali. Pare de querer carregar esse negócio aqui sozinha, sozinho, tá bom? A ajuda está, sabe, o universo está tá se organizando, sua família de alma está se organizando para que você não precise lidar com isso sozinho, sozinha mais. E, inclusive, aqui a gente de novo volta à espiritualidade. Busca um tratamento espiritual para essa pessoa, faz o que você tem que fazer, entendeu? Depende aí da sua crença, como é que funcionam as coisas na sua família e tal. E para você mesmo também, tá? Porque não pode a gente ficar cuidando do outro e se abandonar. Essa leitura é muito sobre isso. Você não pode se abandonar, você não pode abandonar os seus projetos por causa desse ser, entendeu? Por mais que tenha amor, por mais que, sei lá, ou às vezes não tem nem amor, né? Não tem como se livrar. Falar, vai o quê? Se separar da mãe? Divorciar da mãe? Né? Certo? Às vezes é seu marido, sua esposa que a gente tá falando aqui, né, minha gente? Aí pense bem se é o caso, tá? Aí a gente volta para esse pedir ajuda, talvez, né, fazer uma terapia de casal, fazer a sua própria terapia para chegar à conclusão se vale a pena ficar se estressando dentro desse relacionamento, entendeu? Agora aqui é para você se escolher, tá? Independente. Pelo amor de Deus, pessoa, se escolha. Não dá pra gente enlouquecer junto com o outro, não dá pra gente se afogar junto com o outro, ok? E assim, você vai ter que escolher a você mesma ou você mesmo. Sua estrutura, sua saúde mental, sua sanidade, sua saúde financeira, você vai escolher a si próprio, ok? E existem aí novas parcerias, novas
alianças chegando, sabe? Tem toda uma prosperidade te esperando. Só que você tem que cuidar mais de você, você tem que cuidar mais da sua própria vida, tá bom? Então, vamos delegar um pouquinho aí esse problema para a espiritualidade, para os profissionais, para outros familiares que talvez possam contribuir mais, para que você possa estar na sua integridade, cuidando da sua vida, dos seus projetos, porque tem uma abundância te esperando do outro lado deste rolê, tá bom? E você merece, isso é importante. Você tem mais para realizar nessa vida do que ficar correndo atrás de parente problemático, tá? Tem mais para você fazer, sua vida não se resume a isso. Para isso você tem que estar bem, tem que estar fortalecido, tem que estar na sua verdade e tem que estar cuidando da própria vida também, tá bom? E o que eu vejo aqui é que a ajuda com relação a esse problema não vai faltar, tá? Não se preocupe com isso, ok? Então, essa leitura, gente, espero que tenha feito sentido. Na sua energia, a leitura particular, daí vocês tiram dúvidas, interagem comigo, desabafo, pode chorar, entendeu? É outro negócio, né? Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Curta, se inscreva, ative o sininho, deixa sugestão de vídeo para mim que eu faço. Beijo no coração, te vejo na próxima leitura.